Olá, começa agora mais um programa Ação Parlamentar. A nossa conversa de hoje é com o deputado Bruno Lamas, do PSB. Aos 37 anos, Bruno Lamas, que é natural de Serra, assumiu em 2015 pela primeira vez sua cadeira na Assembleia Legislativa, após uma tentativa nas eleições de 2010. Formado em administração de empresas e pós-graduado em gestão pública, Bruno Lamas construiu sua trajetória política acumulando 3 mandatos consecutivos de vereador no município de Serra, onde se destacou como autor das leis que criaram o Conselho Municipal da Juventude e a Guarda Municipal. Deputado, bem-vindo à Ação Parlamentar. Muito obrigado, eu que agradeço. Bom, o senhor chega à Assembleia Legislativa pela primeira vez, né, após 3 mandatos consecutivos no Legislativo Municipal no município de Serra, né? O senhor foi vereador por 3 mandatos lá. Quais as experiências que o senhor traz dessa atuação no Legislativo Municipal aqui para o Parlamento Estadual? Passagem pela Câmara Municipal é uma bela de uma experiência, é uma escola. Tratando-se de uma cidade como a Serra, com as suas complexidades, com a sua grandeza, sendo o município mais populoso do estado, um município que contribui com quase 30% do PIB capixaba, uma escola ainda mais rigorosa. Então, ao longo desses 3 mandatos, eu aprendi muito, trago boas ideias, boas iniciativas e esse conteúdo da cidade da Serra para dividir com os capixabas agora. Retomando um pouquinho o seu passado, a sua mãe, Márcia Lamas, ela tem uma atuação política forte no município de Serra também, né? Ela foi vereadora, vice-prefeita e secretária de Educação. Isso influenciou a sua opção pela vida pública? A minha mãe, Márcia Lamas, a professora Márcia Lamas, é a minha grande referência na política, é em quem me espelho. E desde criança eu sempre gostei da boa política, sempre gostei de debater os assuntos, de ter uma participação ativa. Primeiro no meu lar, na minha casa, com os meus pais, com os meus irmãos, e em seguida ganhando a sociedade, participando ativamente das decisões, das opiniões, do dia a dia da sociedade. Então eu ia assistir sessões na Câmara Municipal da Serra, ainda criança, acompanhando os trabalhos de minha mãe. Então eu tenho esse histórico familiar e realmente faço porque gosto, faço porque estou motivado. Enquanto estiver motivado, empolgado e sentir que eu posso dar a contribuição aos capixabas, eu estarei fazendo uma boa política. O senhor, inclusive, tem formação, tem pós-graduação em gestão pública, né? Eu me formei em administração de empresas e quando eu fui buscar me especializar, busquei a gestão pública como opção. Dos seus irmãos, só o senhor que optou pela vida pública, né? Sim, tenho 2 irmãos, uma irmã e uma irmã na verdade, mas somente o Bruno Lamas atua diretamente na política. São amigos, incentivadores, colaboradores, mas sem exercer mandato. Deputado, o senhor está chegando pela primeira vez, como eu já falei, né, aqui ao Parlamento Estadual, e o senhor já ocupa a função de 4º secretário da mesa diretora, que é o órgão aqui da Assembleia, que, entre outras atribuições importantes, é responsável pelos atos administrativos da casa, né? Como que aconteceu esse processo, né? Porque o senhor foi eleito numa chapa, né? Na chapa Sim. única aqui, a chapa que venceu a eleição para compor a mesa diretora, né? Como que aconteceu esse processo e o que representa essa atribuição para o mandato do senhor, esse primeiro mandato? De forma natural, os debates eram muito mais intensos sobre as participações nas comissões permanentes e eu recebi um convite para a atual composição da mesa diretora, na 4ª secretaria, e tenho muito orgulho desse posto, tenho certeza que darei boas contribuições e sempre que acionado estaria à disposição. É uma mesa que mescla a experiência com a juventude, homens e mulheres, e tem tudo para colaborar com o melhor funcionamento dos trabalhos desse legislativo. Falando um pouco sobre o seu trabalho nas comissões permanentes aqui da Assembleia, o senhor é vice-presidente da Comissão de Educação, é membro efetivo da Comissão de Meio Ambiente e suplente nas comissões de Finanças, Segurança e Ciência e Tecnologia. Foi o senhor que escolheu essas áreas para atuar? Esses temas têm a ver com suas bandeiras? Sim, a educação é o grande foco do meu mandato. Cheguei a pleitear a presidência da Comissão de Educação e fui eleito vice-presidente. A Comissão de Finanças, onde sou suplente, durante toda a minha passagem pela Câmara Municipal da Serra,
Nos últimos 6 anos eu presidi a Comissão de Finanças, relatando um orçamento de 1,4 bilhão de reais, realizando discussões com todos os segmentos da sociedade, através de audiências públicas. Isso também me possibilitou acumular experiências. Então, sempre que acionado, estarei em condições de trabalhar na Comissão de Finanças aqui da Assembleia Legislativa, que é uma comissão das mais importantes. O meio ambiente, posso dizer que é minha segunda bandeira, porque todos nós que temos que ter muita preocupação com as questões ambientais, agora mais do que nunca, mas tenho raízes com o meio ambiente, tenho hábitos ligados à agricultura, às origens do campo, então isso pesou também e eu fico muito feliz em estar compondo. A ciência e tecnologia, tema atual, e também me considero em condições de fazer bons debates lá. Vou aproveitar então, deputado, e pedir para o senhor se aprofundar um pouco mais nas suas bandeiras para o mandato. Bom, primeiro a postura enquanto parlamentar, intransigente, quando falamos de combate à corrupção, à transparência, à ética, ao respeito aos recursos públicos, isso é uma obrigação de todos nós, em especial dos parlamentares. Na Câmara da Serra pude dar, inclusive, bons exemplos de respeito aos recursos públicos, de nunca ter usado uma diária daquele parlamento em quase 3 mandatos, e nem a minha assessoria, de ter efetuado a devolução de parte do meu próprio salário por ter votado contra um projeto de lei que reajustava desproporcionalmente, bem como mantendo uma postura que é tão necessária para todos nós e nos dias de hoje, mais ainda, nos envergonha muito esses escândalos a nível nacional, e isso primordial, a postura enquanto parlamentar. Não cometeria erros de conduta, esse é meu propósito, essa é a minha determinação. Tranquilizar então a população capixaba. Em relação aos projetos, a educação é minha grande bandeira, é onde eu vou viver os melhores momentos do meu mandato, o diálogo com a comunidade escolar, a visita constante às escolas. Nós temos projetos como a implantação do Programa Educação em Valores Humanos, que é a menina dos meus olhos, os seus resultados, pela forma como melhora a vida das pessoas, os relacionamentos. Na cidade da Serra eu tive a oportunidade de transformá-lo através de uma lei em política pública de governo, garantindo que as próximas gerações, os próximos gestores, deem sequência a esse programa. Então, aqui eu já apresentei o projeto, ele está sob análise na Comissão de Justiça, já tive a oportunidade de conversar com o governador do estado, foi matéria de apresentação na prestação de contas recente que o governador Paulo Artung fez aqui na Assembleia. Já despachamos com o secretário de Educação, envolvendo todas as pessoas importantes para que esse programa fosse um sucesso na cidade da Serra. A doutora Janete Pantaleão, da Vara da Infância, a doutora Fabiola, da Promotoria, aqui estadual, a doutora Cláudia Sasso, promotora lá da cidade da Serra, uma batalhadora da área da educação, aí a secretária Márcia Lamas, que foi quem pilotou, organizou o programa, o professor Gonçalo de Medeiros, que é o presidente da entidade a nível nacional, que trata a questão do Instituto Valores Humanos, que fica em sede no Rio de Janeiro, e pudemos ali apresentar os resultados desse programa. É necessário uma união de forças. Uma união de forças, é um programa voluntário, implantado nas escolas que queiram e que entendam a importância do mesmo. Tem uma participação efetiva da ArcelorMittal, que é a patrocinadora, a incentivadora desse programa, e ele simplesmente resgata valores perdidos nos dias de hoje, famílias desagregadas, infelizmente essa é uma realidade, a violência acentuada, a violência na comunidade escolar, e a Educação em Valores Humanos trata isso, os valores humanos, o respeito, o amor ao próximo, a boa conduta, a boa convivência, inserindo isso no dia a dia das crianças. Mas isso aconteceria sob a forma de disciplina? Não, os alunos cursarem ou palestras? São atitudes, são ações dentro das nossas escolas. Existe um treinamento que é feito com a equipe e que a partir daí ele se reproduz, o programa é algo que fica plantado, a semente fica plantada. Então, como resultado, nós temos escolas, eu vou citar a cidade da Serra mais uma vez como exemplo, uma escola chamada Neuza Penô, com uma estrutura
que não é das ideais, uma escola sem ginásio, sem quadra coberta, sem ar-condicionado nas salas de aula. Infelizmente nós temos escolas assim ainda, né? Por mais que a estrutura vai se melhorando, ainda existem escolas assim. Ela teve o melhor desempenho da rede municipal de ensino, uma cidade do tamanho da Serra com 65 mil crianças da rede municipal. Por outro lado, ela tem o programa de Educação em Valores Humanos. Por outro lado, uma escola numa outra comunidade, com a melhor estrutura, com ar-condicionado, com quadra com piso de sinteco, com placar eletrônico, o pior desempenho da rede. Então, o programa de Educação em Valores Humanos funciona, porque restabelece relações. Nós temos depoimentos de mães onde conflitos foram solucionados, onde a comunidade escolar vive de forma mais harmônica, com mais amor, e os resultados, nós chegamos a uma evasão de 0,5% na cidade da Serra. A permanência nas escolas das crianças de 99,5%, ao ponto da Fundação Internacional da ArcelorMittal vir aqui reconhecer como um dos 10 programas mais importantes do mundo na promoção da paz. E a Unesco, que dispensa comentários pela grandeza e importância do seu trabalho, veio à cidade da Serra conhecer o programa de Educação em Valores Humanos e reproduziu para muitos países desse mundo afora. Então, é uma iniciativa louvável, assim como a educação em tempo integral. Tudo isso terá foco principal, primordial no nosso mandato. Dentre os outros projetos de lei que o senhor apresentou, que estão tramitando aqui na casa, né, um deles solicita que, em caso de alienação de bens públicos estaduais, seja feita uma consulta pública, né? Qual o objetivo dessa proposição? O objetivo é que a população seja sempre ouvida. Nós temos empresas públicas ou estaduais que são patrimônios do povo capixaba. Um grande exemplo é o Banestes. Há anos atrás, 2002, no governo do então governador José Inácio Ferreira, nós assistimos à lamentável proposta de privatização do Banestes. Eu fui uma das pessoas que estive nas ruas manifestando, posicionando contrário a isso. E fomos vencedores, né? A população saiu vencedora, mas convivemos com ameaça. Então esse projeto, ele determina que qualquer alienação, concessão ou venda de empresas públicas ou estaduais, bens e serviços, deve obrigatoriamente ser precedida de uma consulta pública através de um plebiscito. Nada mais justo do que colocar e ouvir efetivamente a opinião da população. O Banestes é um banco que dá lucro, que é orgulho para os capixabas, tem mais de 2.400 funcionários, está entre os 100 maiores e melhores bancos da América do Sul, mas sofre pressões constantemente dos grandes bancos, das grandes financeiras, que vivem pressionando. Então não existe nada, nenhum noticiário, nenhum projeto no intuito, mas é para garantir para as próximas gerações que eles possam usufruir do serviço dessas grandes empresas, desses patrimônios públicos. Ok. Outro projeto do senhor, deputado, estabelece que sejam exibidos vídeos de combate às drogas antes do início, né, antes de se iniciarem os eventos culturais públicos e privados. Comenta para a gente essa iniciativa. O senhor tem uma preocupação também com a juventude. Sim. Estabelecer ali políticas para a juventude. Na Serra, né, como no início do programa foi mostrado, o senhor foi o autor de uma lei que criou o Conselho Municipal da Juventude, Isso. né? A juventude precisa ser acolhida, cuidada, preservada, futuro da nossa nação. Falo aqui em nome de milhões de jovens que convivem diariamente com a violência e principalmente proporcionada pelas drogas, né, pelas consequências das drogas, do tráfico de drogas. Então, quando nós trabalhamos a educação, seja ela de educação ambiental, se nós tentamos jogar um papel no chão perto de uma criança que está tendo educação ambiental, você vai tomar um belo de um puxão de orelhas. Então, eu entendo que é uma pequena, porém importante contribuição. E é um projeto que partiu da iniciativa popular, da reivindicação de professores, de pedagogos, de organizadores de eventos, de jovens. É um simples vídeo, porém mostrando as consequências de quem faz a opção pelo caminho das drogas. E evitar, junto com as outras políticas sociais, tudo aquilo que envolve o combate efetivo ao tráfico de drogas, mas evitar, dar uma pequena contribuição para que os jovens não entrem
nesse caminho que, infelizmente, o fim é trágico. Ok, deputado, vou pedir licença para o senhor para a gente fazer um pequeno intervalo. Você continue acompanhando o Ação Parlamentar, que hoje está conversando com o deputado Bruno Lamas. A gente já volta. Estamos de volta com o programa Ação Parlamentar, hoje recebendo o deputado Bruno Lamas. Deputado, voltando a falar sobre a sua atividade parlamentar, né? O senhor também apresentou algumas indicações ao governador do estado e elas são mais voltadas para o município da Serra, né? Quais as que o senhor destaca? Bom, fui eleito o único representante da cidade da Serra. Acho que poucas vezes uma composição da Assembleia vivenciou essa experiência. Falo pelos capixabas, até porque deixei claro que a prioridade do meu mandato é a educação. Quando tratamos a educação, quando tratamos a segurança pública, política voltada para a juventude, nós estamos estendendo isso a toda a população. No caso dessas primeiras indicações, tratando a mobilidade urbana da cidade da Serra, tratando o programa Educação em Valores Humanos, solicitando algumas informações importantes para que eu esteja formulando as minhas opiniões em relação a temas importantes, assuntos importantes do Estado, informações sobre o orçamento, informações sobre continuidade de obras, sobre as obras do contorno do Mestre Álvaro em Jacaraípe, do contorno do Mestre Álvaro na cidade da Serra, que vai evitar aquele fluxo enorme na BR-101 em todo o trecho de 27 quilômetros que corta a cidade. Temos também as obras do contorno de Jacaraípe, que liga o balneário com o balneário de Nova Almeida e, consequentemente, depois com a BR-101. A Arena Cultural e Esportiva Riviera, que será um patrimônio de todos os capixabas, uma arena que poderá receber circuitos esportivos e culturais de todo o Brasil, colocando a Serra, colocando o Estado nos grandes circuitos também. Enfim, são informações que eu considero importantíssimas para iniciar um bom trabalho aqui na Assembleia Legislativa. Assim como o Escola Viva, que é o projeto recém-protocolado e que será fruto de debates, de audiências públicas. Já formulei alguns questionamentos, algumas... É o projeto do Governo do Estado, O projeto né? do Governo do Estado, que tratará a nossa educação em tempo integral. Isso tudo contribui para um exercício de um bom mandato. Em uma dessas indicações, o senhor pede também o funcionamento do DPJ de Jacaraípe em tempo integral, né? 24 horas. Não é assim que acontece, então, né? Não. Moram 60 mil pessoas naquele balneário. Nós temos uma delegacia que fecha às 18 horas e só vai reabrir no outro dia, e que aos finais de semana também não tem funcionamento. Essa foi uma de nossas reivindicações para que possa funcionar através de plantão, até para desafogar o DPJ de Laranjeiras, porque não é só, são serviços também que são prestados por essa delegacia. Aí já é a área da segurança pública. Nós temos agora também um pleito em relação a um novo batalhão da Polícia Militar na cidade. Nós temos o 6º Batalhão, mas a cidade já tem a necessidade de um outro. O Governo do Estado começa a retomar essas discussões sobre a possibilidade de instalação de um batalhão independente ao 6º, atuando em toda a nossa orla. O senhor vem questionando, deputado, o número de sessões ordinárias realizadas semanalmente aqui na Assembleia, né? Por que esse questionamento? Tenho tido dificuldade de conseguir me comunicar com os capixabas durante o período das sessões ordinárias. O período do pequeno expediente é curto, de 5 minutos, poucos deputados conseguem falar dentro do tempo estabelecido, e muitas vezes a fase dos oradores escritos é suprimida, tendo em vista a quantidade de matérias em discussão. Para serem votadas, para serem né, votadas, né? Até extrair um pouco o regimento, porque o relatório das comissões são feitos ali dentro do expediente, e tudo isso atrapalha muito os debates em cima dos temas que eu considero relevantes, que nós, deputados e deputadas, consideramos relevantes. Então, mais simples do que isso seria aumentar o número de sessões. Eu sei que cria um pouco de dificuldade para os deputados que têm base no interior do Estado, mas é um assunto de extrema necessidade
que eu estou reivindicando aqui é só condições de trabalhar mais, de produzir mais e dar o retorno que a população tanto espera desse Poder Legislativo. O senhor sentiu uma diferença com relação ao regimento, então, aqui do Parlamento Estadual para a Câmara Municipal? Sim, estou assim, extremamente empolgado com o meu trabalho com a Assembleia Legislativa. Fui muito bem recebido pelos colegas, pelos servidores. É um universo bem maior do que a Câmara Municipal, mas existem ajustes necessários, né, tanto no regimento quanto nos expedientes, no dia a dia dos trabalhos da Assembleia Legislativa. E é normal, tudo vai se modernizando, se aperfeiçoando, buscando melhor funcionamento. Então, exemplos de câmaras municipais servem aqui, mas a Assembleia está muito mais avançada também em vários pontos do seu regimento interno e da realização das suas atividades. Quais projetos, deputado, o senhor ainda pretende apresentar? Já dá para adiantar? Bom, a experiência no parlamento me mostra que essas ideias vão surgindo no decorrer do trabalho. São 4 anos a legislatura, até porque, né? a partir do momento que você tem um gabinete aberto à população, as melhores ideias vão surgindo da iniciativa popular. Mas nós temos sim, eu estou buscando inserir o psicopedagogo, o trabalho do psicopedagogo dentro das nossas escolas. Existem crianças com traumas, crianças com dificuldades não perceptíveis aos professores. E professores também com problemas que às vezes passam despercebido pela própria direção da escola. Então a presença do psicopedagogo, ela é muito importante. Nas escolas públicas? Nas escolas públicas. Nós estamos iniciando esse debate. Eu também estou tratando as nossas estradas. Eu tenho muita dificuldade com a forma como esses radares ocultos penalizam a população. Eu entendo que a educação no trânsito ela é necessária, nós temos que combater os abusos, o excesso de velocidade, mas eu defendo a ampliação do número de radares visíveis, aqueles que educam, e não aqueles que ficam escondidos, simplesmente punindo a nossa população. Estou buscando regulamentar a realização de concursos públicos. Tem um projeto muito bem redigido, orientado pelo nosso querido doutor Alóquio, que é procurador aqui da cidade de Vitória, e que me ajudou a redigir tema da minha pós-graduação, que regulamenta a realização de concursos públicos, para se praticar mais justiça, mais transparente, que evitar erros primários que atrasam a realização e os resultados de muitos concursos. Então são assuntos que vão surgindo ao longo do nosso mandato. Tem muitas leis importantes aprovadas como vereador, que pretendo também adequá-las aos poucos para a realidade dos capixabas. Eu ia perguntar justamente isso. Quais projetos do senhor, quais leis do senhor o senhor destaca na sua atuação ali na Câmara, né, da Serra? Na Câmara da Serra tive a satisfação de implantar uma tribuna livre, que a Assembleia já tem, garantir o direito do movimento cultural da cidade. Na cidade, todos os eventos que acontecem com a participação de artistas, cantores renomados, são obrigatoriamente abertos por valores locais, de forma remunerada, como forma de incentivo. Criei o Conselho Municipal da Juventude, um tema que a gente pode discutir aqui também no Estado do Espírito Santo. A questão dos radares eu consegui regulamentar e tantos outros, né? A iluminação pública da cidade. Determinei, através de lei, uma padronização da nossa iluminação pública. Então, vias, avenidas onde nós temos transporte coletivo, prédios públicos, da educação e da saúde, obrigatoriamente a energia tem que ser uma padronizada com aquela lâmpada de LED mais clara, já que não podemos levar para a cidade toda, nem para o estado todo, porque a iluminação também tem reflexo na segurança pública, né? E são vários temas que nós vamos poder apresentar e atender aos capixabas. Para finalizar, deputado, vamos falar um pouco sobre o Bruno Lamas fora do parlamento? Vamos. O senhor é casado, pai de 2 filhos e gosta de pescar. Gosto. Dá para conciliar a vida pessoal com a atividade parlamentar? Eu fui educado no lar com muito amor, dos pais, dos irmãos, e procuro transferir isso e cuidar dos meus filhos como eu fui cuidado. Então sou muito família, não abro mão de uma refeição, pelo menos uma refeição ao dia com a família, de olhar nos olhos dos meus filhos. Tenho um filhinho chamado Bruno, de 10 anos, e a Isabelinha, de 5 anos. Sou casada com uma advogada chamada Flávia. E realmente o que eu gosto de fazer, além de ficar com a família, é viver a natureza.
E a pescaria é minha grande paixão, nos momentos que eu posso. Então eu tenho lá meu barquinho de alumínio, tenho meus pontos prediletos, já encontrei alguns colegas por aqui pela Assembleia que também têm essa paixão, e faço a pesca esportiva, aquela de pegar e soltar. Quando eu quero comer uma boa moqueca, eu vou à peixaria e faço a compra. Não é a predatória, Não né, é a deputado? predatória de forma alguma. Deputado, agradeço a participação conosco aqui no programa Ação Parlamentar. Estamos com as portas sempre abertas para o seu trabalho, né, para os trabalhos desenvolvidos aqui na casa. Eu agradeço a forma carinhosa como fui recebido, agradeço aos funcionários aqui da TV Alice pelo carinho, pela prontidão. E agradeço também à população capixaba, a garantia de que vocês têm aqui um representante preocupado com os temas mais importantes do nosso Estado. Obrigado por essa oportunidade que vocês me concederam de representá-los e de exercer um mandato de deputado estadual que tanto me orgulha, tanto me alegra, eu tanto sonhei com isso. Mais uma vez, obrigada, deputado. E assim a gente termina a Ação Parlamentar de hoje. Recebemos o deputado Bruno Lamas. Se você quiser manter contato com ele, é só mandar um e-mail para brunolamas@al.es.gov.br. Obrigada pela sua companhia e continue acompanhando a programação da TV Alice no seu canal Cidadão.